E aí galera, tudo bem? Olha só, se tu chegou nesse vídeo aqui, eu espero que já tenha visto antes o vídeo sobre tecnologia, né, que é a aula dessa semana para o Enem. Espero que tu já tenha feito a prova do Enem de 2009 ou que tu vai fazer depois, junto com essa aqui, para a gente fazer um contraste da realidade do que a URGS pede e daquilo que o Enem pede. Dessa diferença gigantesca, abissal entre as duas provas, que nesse ano de 2020, muito estrategicamente, vão ser feitas em momentos diferentes, ou pelo menos a gente terá um tempo maior para satisfazer essas necessidades. Lá no Enem tu vai ter uma prova com mais questões, muitas questões envolvendo linguagem, gêneros, figuras, funções, e aí por diante, variação linguística, mais interpretação, e aí por diante. E aqui tem uma prova que é conteudística, é o famoso pão, pão, queijo, queijo. Sabe, tem condições, não sabe, não tem. Correto? São duas provas que tu pode dizer assim lá, excludentes. Existem pequenos pontos de interseção ou não? Claro que existem, né? Se tu tem uma boa condição de interpretação, o que vai acontecer? Vai te ajudar na URGS. É uma prova mais curta, 25 questões e muito mais tempo, correto? Se tu tem uma boa noção de gêneros textuais, jargão, variações linguísticas e aí por diante, vai te ajudar na URGS. Como? Se tu souber bons conteúdos gramaticais, tipo nexos, pronomes, verbos, vai te ajudar no Enem. Essas provas, elas cooperam entre si, mas elas são de habilidades absolutamente excludentes. Dá para ver nas duas ou não? Claro, só cumpre esse papelzinho. Estuda, faz essas provas. Vocês são ligados que esse simulado especial 3, aí, que nós vamos corrigir da URGS agora, é uma prova de 20 questões, tá? É uma prova antiga da URGS. Ela tem, inclusive, duas questões desatualizadas, né, ortograficamente. Eu sei, deixei a prova no original. Eu acho que sempre vale a pena ver como a produção da URGS é constante. Essa prova aqui ela já tem alguns anos, mas é uma prova diferente, com textos que tu nunca viu, mas com as mesmas habilidades que nesse vestibular de 2020, dezembro? Será que vai ser em dezembro, antes do Natal? Primeira quinzena de janeiro? Logo saberemos, correto? Então dá uma olhadinha nessa prova. A primeira questão, o que é? Crase. Questão tradicional da prova da URGS sempre. Por que na linha 2, pessoal, a gente tem crase? Regência nominal junto a 5.000 crianças, perdão. O que a gente não tem? Tem regência nominal, mas é A5, singular e plural, não pode ter crase ali. Na segunda lacuna da linha 18 a gente vai ter, onde o cara diz assim, ó, ingrediente comum às duas narrativas, aos dois contos. Em detalhe, regência nominal, correto? Sempre vale a pena lembrar, a crase, ela exige a presença de preposição, que pode vir de regência verbal ou de regência nominal. Aqui a gente tem duas regências nominais. E na linha 23, quando o cara diz inevitavelmente conduz à complexa questão, ao complexo problema, aí a regência verbal te condiz. Beleza? Então temos a letra B como resposta. Duas com crase, segunda e terceira e uma não. Questão padrão. Tá? Dá uma olhadinha agora na questão 2. Questão de ortografia, aqui já tem uma em desuso, né, que é a V sem acento, naturalmente. O gabarito aqui vai dar a letra A, né? Mídia é paroxítona, terminado em ditongo, então tem que ter acento, correto? Regra 2, paroxítonas, lá do módulo 2. Anabolizado, pessoal, é com Z, não é verdade? E lembra, anabolizar, para criar a palavra anabolizante, eu acrescento isar. E vem sem acento. O gabarito é a letra A, mas se nós estivéssemos observando pela ortografia de hoje seria B. Então se marcou B, acertou. Beleza? Dá uma olhadinha agora na questão 3, questão de reescrita. E a pergunta é onde tem alteração, correto? A alteração está apenas na 3 pela posição da palavra infelizmente. Se tu olhar na linha 37, a frase começa ali, o infelizmente está na linha 41 acompanhando hegemônica, infelizmente hegemônica. Tu vê que nessa posição ele aparece antes do verbo. Lá na linha 41 ele se refere ao adjetivo. Aqui seria, entre vírgulas, infelizmente seria o prioritário. Ele passa a se referir ao verbo como se fosse uma ajuda do verbal deslocado. Beleza? Virgulado ele não pode mais se referir ao adjetivo, e sim ao verbo. Na ordem, por que ele estaria virgulado? Porque na ordem ele sairia do final. Seria o prioritário, infelizmente, então seria, infelizmente. Beleza?
Questão de ambiguidade, pessoal, está no módulo 16. É um módulo especificamente sobre esse tipo de questão de reescrita. É o módulo 16 de português. Pessoal do Prática, por exemplo, se quiser esse módulo, quiser fazer um plantão, eu acho essencial, correto? São questões de reescrita que quase sempre envolvem essa mobilização do adverbial, desligando de uma referência e colando em outra. Isso é um padrão, isso é fácil de fazer, correto? Desde que a gente tenha a ferramenta correta. Olha a questão 4, questão de pontuação. Das mais tradicionais da prova da URGS, tu está vendo que o formato é a justificativa e a frase, e nós temos frases das linhas 13, 19 e 33. Aqui tem uma explicação bem interessante, hein? Na linha 13, qual é a justificativa? No primeiro vírgula, adjunto adverbial de tempo, de ordem, de lugar, correto? Na verdade é uma referência, né? Um adjunto adverbial talvez de lugar mesmo, porque se refere à posição da frase anterior. Tá? Depois, na linha 19, aqui eu quero te dar uma explicação maior. Esse instrumentalizado, que é um adjetivo, que aparece ali deslocado, não é um oposto. Não me diz que tu pensou que era um oposto. Porque nós já comentamos aqui, o oposto é uma função do substantivo, não é? Esse adjetivo móvel, que embora tenha uma função explicativa como a do oposto, sendo adjetivo é o chamado, falei, predicativo deslocado. Não é verdade? Como é que é a frase na ordem? O ingrediente comum às duas narrativas é a truculência, que é instrumentalizada pela força física. Lembra? Sempre que eu tenho verbo de ligação subentendido, eu tenho predicativo e seu predicado verbo nominal. Beleza? E o predicativo ele é móvel, correto? Também por isso que ele não é um aposto. E na linha 33, a gente tem distanciando-se dessa dicotomia. O que é aquele distanciando-se? Um verbo no gerúndio, né? Que é justamente o que aponta para o item da oração. Como é que ele chama aquela oração ali? Reduzida de gerúndio. Reduzida quando o verbo está conjugado, estando no infinitivo, particípio ou gerúndio. Beleza? Aí ficamos tranquilamente com a letra B, né? 2, 6 e 3. Tranquilo? O valor explicativo do 6 é predicativo deslocado. Muito bem. Questão 5. O cara quer a incorreta nessa questão que é na realidade classes, né? Classes ou substituições. Por que o gabarito aqui, pessoal, vai dar a letra C? Eu considero essa questão de classes, tá? Mas aqui envolveu nexos, né? Porque ademais dá uma ideia de adição e, sobretudo, a relevância. Quando eu digo ademais, eu estou colocando mais um elemento na lista. E quando eu uso sobretudo, eu estou destacando um elemento da lista. Consequência, naturalmente, não é a mesma. Beleza? Então dá uma olhadinha agora na 6, concordância, questão clássica. Essa aqui, pessoal, não dá para errar, correto? Então nós temos a primeira correta e 2 e 3 errados, o gabarito da letra A, né? O que está errado na 33? Vamos ver, se eu colocasse diferentes formas de combate no lugar de combate na linha 33, eu teria assim, ó. É possível afirmar que diferentes formas de combate à violência nos meios de comunicação, consequência ou causa de comportamentos, talvez não devessem concentrar-se apenas nestes. Muda um e não 3. Apenas o verbo muda, correto? E se eu colocasse o combate na linha 33 por as críticas, aqui as condições de crase seriam alteradas, também não, porque combate é combate a alguma coisa, regência nominal, porque combate aqui é o substantivo, correto? E quando eu digo crítica, crítica é crítica a alguma coisa. Beleza? Muito bem. Questão 7, pessoal. Voltamos novamente ao problema de classes gramaticais, tá? E por que na linha 41 o infelizmente poderia ser substituído por lamentavelmente? Questão de sentido, correto? Eu acho que os demais sentidos são até bastante óbvios, né? Só o da letra D que eu queria salientar, tá? Quando eu digo assim, né, o advérbio infelizmente poderia aparecer depois de hegemônica, sem qualquer outra alteração. Aqui tem uma questão bem no estilo da URGS, sabe? Se eu coloco hegemônica infelizmente, para que não faça uma relação com o verbo, eu virgulo, correto? Eu teria que virgular para não alterar o sentido. Sempre que isso acontecer, para evitar que a referência do advérbio chegue ao verbo, eu faço daí uma virgulação, beleza?
quase como se fosse uma ressalva. Pessoal, todo mundo lembra aqui, módulo 2, fonética, correto? Aqui tem a segunda situação onde a ortografia já é em desuso no Brasil. Tá? Primeiro, o que vocês lembram? Número 1, ficção e significativos. Eu acrescento um fonema. São as consoantes mudas, lembra delas? Quais são elas? Ele diz aí. B e P, C e D, G e D, correto? B e P, C e G, D e T. Por exemplo, advogado é o exemplo clássico. Entreter, você sabe, né? Como é que é é até feio de dizer, né? É entretenimento, correto? E entretenimento, ou entretenimento, como se diz em prateleira em vez de partilheira, é o problema do encontro consonantal, correto? Às vezes é mais difícil de dizer, né? Problema do que problema, correto? É isso aí. A pergunta aí, a 3 pode considerar que é questão do treino. Beleza? Chegamos aí, pessoal, isso é interessante, a prova do URGS, né? Cara, a gente malhou, 8 questões, nós já passamos por crase, concordância, ortografia, ambiguidade, pontuação e classes gramaticais, fonética, e aí vem uma questão de interpretação. Basicamente é isso aí que vai acontecer. Conteúdo, correto? E nessa questão de interpretação talvez tenha sido mais fácil para ti, perdão, porque quando fala de dicotomia, né, pessoal, vocês entendem, a letra B cai de madura, né? Essa dicotomia é quando eu tenho, dicotomia é uma outra forma para dizer que nós enchemos tanto o teu saco na redação do URGS, contraponto. É uma forma de contraponto. Beleza? Muito bem. Isso foi a questão 9. Olha a questão 10. Questão 10 bem interessante, que acompanha já o segundo texto. São questões de vocabulário. Tá? Exige um pouquinho de paciência, voltar um pouquinho para o contexto, correto? Porque quando diz, por exemplo, assim, ó, precária, precária está associado muito à questão da qualidade, correto? Mas também pode ser escasso de escassez, correto? Por exemplo, a pessoa pode ter uma alimentação precária, escassa, ok? Caduca, também vocês conhecem a expressão, ela não é bem exatamente culta, ela não pode ser aplicada em qualquer contexto. Contexto, caduca está ligado à idade, entendeu? E nesse caso aqui, tranquilamente, é como ultrapassado, né? E sucedâneo, talvez seja a palavra que tu pudesse vacilar, mas bem de leve, né? Porque sucedâneo é de suceder, né, pessoal? Então significa justamente substituto. Tranquilo? Muito bem. Chegamos na questão 11, crase. Cara, o conteúdo não para, né? Se eu tirasse, pessoal, da linha 21 a palavra essa mesma, teria condições de crase? Dá uma olhadinha na linha 21. Cara, é uma coisa importante que eu quero salientar na diferença URGS e Enem, e eu estou fazendo essa observação porque a gente está fazendo provas casadas muitas e muitas semanas ao longo desse semestre. Nós vamos fazer isso, URGS e Enem na mesma semana, comparação, habilidades bombando conjuntamente, correto? Tu já te ligou que na prova da URGS vale muito mais a frase substituída. Tem uma frase ali, mas essa frase ela é a referência para aquela frase que tu vai construir. Tu tem que mudar. Então tu tem que ler, adaptar e analisar a frase que tu mudou, correto? Tu quase nem lê a frase, não é verdade? Então na linha 21 o cara diz assim, ó, a renúncia a essa mesma personalidade não tem crase ali, porque tem o essa. E onde tem o problema demonstrativo, o artigo não pode estar presente, não aquele a renúncia a essa é só preposição. E um detalhe, preposição de regência nominal. Cara, a URGS ela é neurótica pela regência nominal. Não é quem renuncia a alguma coisa, é a renúncia, tem um ali. Por que eu estou te dizendo isso? Para lembrar da função, lembra? Se a preposição sai de regência verbal, o objeto indireto. Senão, não é objeto direto. Adjunto ou complemento nominal. Aparecerão questões assim. E se eu tirar essa mesma, vai dar a renúncia à personalidade, ao comportamento. Craseado. Beleza. Questão 12. Questão de referência. Isso aí é só trabalho braçal. Isso não pode errar. Se tu teve dificuldade de leitura, o gabarito aqui é a letra C, né? Eu li para povos ibéricos. E tu nota que a URGS adora isso aqui, a distância. O Lias está lá na linha 31 e a referência está 7 linhas antes. Questões da dona URGS. Beleza? Olha a 13. A 13 pergunta assim, ó, concordância verbal. Quantas outras palavras do quarto parágrafo deveriam sofrer ajustes obrigatórios para fim de concordância?
caso os jesuítas fosse substituído por o jesuíta. Vamos ver então, pessoal, quais são as 3 palavras na linha 38. O cara diz assim, ó, foi ainda o jesuíta que representou. Melhor que ninguém esse princípio. Todas na mesma linha, bem fácil, né? Apenas 3 palavras, letra A. Reta final agora, vamos ver. Aqui aparece a questão de termos verbais. Como essa prova é pequenininha, algumas questões relativas a verbos da URGS, tipo discursos e vozes, não estão aparecendo aqui. Ficamos restritos à concordância e a termos verbais, mas ainda assim a prova é significativa. Tu concorda que na 1, onde o cara mexe no verbo, tenta dar uma forçadinha no subjuntivo, está perfeito, não é? Porque o prevaleça pode conviver com aonde quer que prevaleça. Justamente aquele que é o que mete a presença do subjuntivo, sem problema. Prevalecer poderia estar no presente do indicativo sem alteração do sentido, porque se tu fores na linha 1, o cara vai dizer assim, aonde prevalece uma forma qualquer, dificilmente faltarão. O outro verbo está no futuro do presente do indicativo. Então, presente do indicativo, futuro do presente do indicativo, sem problema nenhum, correto? Teria alteração de sentido. Claro que teria, mas ele não diz ali, ele pergunta se estaria errado, ele não diz que mudaria ou não o sentido, é claro que mudaria, né? Se eu sair do subjuntivo para o indicativo, eu afirmo mais, eu tenho mais ideia de certeza, correto? Olha a 3. Prevaleça está conjugado no mesmo modo que tenha sido. Claro, né? Os dois estão no presente do subjuntivo. Na realidade, o prevalece e o tenha, que são os conjugados, né? Porque se tu somar o total ali, tenha sido vai dar um sentido um pouco diferente. Mas o tenha está conjugado, o sido não está conjugado. Beleza? Questão 15, questão de vocabulário apenas, né? Vocês estão ligados que peculiar significa exatamente isso, característico. Único, exclusivo ou, módulo 12 de estrutura da palavra, lembra essa questão? Ímpar. Peculiar significa ímpar, único. Muito bem. Falando em estrutura da palavra, questão 16. O que nós temos nas 16? Uma questão bem básica, né? Por exemplo, a gremial, medieval e feudal tem o mesmo sufixo. Claro, né? Au. Só que 2 deles estão no plural, mas é o mesmo sufixo no plural. 2. Vinculação, relações e centralização apresentam o mesmo sufixo. Não, mas relação não tem sufixo. Opa! Vinculação vem de vincular, centralização vem de centralizar, mas relação de relar não, né? Entendeu? A palavra pode terminar em ão e não ter sufixo, tipo assim, ó, pão, mão. Mão não tem sufixo, tá louco? Faz parte do radical. Tanto que quando faz derivado a mão de manual, aparece o Nzinho ali. Tá aí, desaparecida e desordenada apresenta um prefixo de negação, né? Aparecida, desaparecida, ordenado, desordenado. Barbada. Cara, essa prova tu tem que acertar tipo assim, ó, 19 ou 20. Pontuação da letra D, tá? Por que na linha 26 e 28, pessoal, eu posso tirar aqueles 2 travessões e colocar no seu lugar vírgula? Aposto. É um apostão, correto? Ele é um aposto longo porque tem várias funções agregadas ao núcleo, que é a palavra obediência. O substantivo da linha 26. Aposto é sempre substantivo. Beleza? Muito bem. Então temos aqui a questão 17, pontuação, finalizando. 18 nexos. Olha que prova bem completa, velho. Eu comecei com o módulo 2, não caiu nada de níveis de linguagem aqui. Mas eu perguntei do 2, eu perguntei do 5, que é regência, 6, classes gramaticais, 7, apareceu pronomes por causa do 8, crase, 9, semântica, sinônimos, 10 verbos, 13 nexos, e agora, nós nem vimos isso ainda, e agora, no módulo 19, pontuação correta, aparece tudo. E aí, voltando aqui para a questão 18 nexos, nosso módulo 13, eu quero um sinônimo para por isso. Cara, por isso, na tua idade, correto? Tu já sabe que por isso é conjunção conclusiva, é ou não é? Qual é a listinha dos conclusivos? Portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois deslocado. Devagarinho agora, portanto, logo, por isso, por conseguinte, e o pois deslocado. Então eu preciso de um outro nexo conclusivo. O que não pode ser a resposta? O A, que é causal.
B, que é sinônimo da D, tá ligado? Os dois são concessivos. Com quanto e posto que são sinônimos de embora. Então, para dar ideia de consequência, em virtude de, em consequência de alguma coisa, é a letra C, correto? Questão 19. Que questãozinha mala essa aqui, né? Essa questão de reescrita, cujo gabarito vai dar letra A. Quais são as alterações que tem de significado aqui, tá? Na letra A, alteração, beleza? Na 2, entre eles, as solidariedades, isso é bem dizer, somente onde há vinculação de sentimentos mais do que relação de interesses. Dá uma olhadinha na questão 10 e 12, das linhas 10 e 12. Aquele é bem dizer que está no início se refere a toda oração, correto? Na posição onde ele foi colocado aqui, ele se referiria à segunda oração, somente onde há vinculação. Regra, tá? Te digo de novo, o módulo 16 vai te ajudar na URGS, a gente pode fazer uma aula à parte, faz plantão, te manda o material. Se o adjunto adverbial é bem dizer, adjunto adverbial de modo está no início, ele tem que se referir à oração principal. Qual é a oração principal? Essa solidariedade existe. Existe é bem dizer. Tipo, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, a solidariedade tipo existe. O tipo é pro existe. Agora, eu coloquei lá dentro, depois do existe. Então, existe, a bem dizer, somente onde há vinculação. Aí a frase seria assim, ó, tipo onde há vinculação. Aí está se referindo ao outro verbo. E a terceira, o certo é que a moral do trabalho representou sempre fruto exótico entre espanhóis e portugueses, da linha 5 e 7. Olha a diferença de posição. O certo é que entre espanhóis e portugueses, a moral do trabalho representou sempre fruto exótico. Olha a diferença, pessoal, da posição do sempre. O certo é que a moral do trabalho representou sempre fruto exótico entre espanhóis e portugueses. Esse entre espanhóis e portugueses deveria estar antes. Entre espanhóis e portugueses, a moral do trabalho representou, e não fruto exótico entre eles. Porque parece que sempre foi fruto exótico entre os espanhóis e não representou entre os espanhóis. Passa a acompanhar fruto exótico e não o representou. E, finalizando com a 20, olha que interessante, tá? São perguntas de análise sintática externa. Ordem da frase, correto? Módulo 17. Caiu tudo aqui, velho. Tudo praticamente. A primeira, a frase está em ordem direta. A frase começa com elemento virgulado. Se está virgulado, não pode estar na ordem direta. O que tu te lembra de pontuação e sintaxe? Na ordem sujeito, verbo, complemento, que é na ordem direta, não pode ter pontuação. Se tem uma vírgula ali, então não está na ordem direta. As condições de emprego da crase são motivadas pela expressão alternativa ou não. Cara, é a quinta vez, eu acho que eu digo isso nessa aula aqui, né? É alternativa a alguma coisa. Ele ofereceu alternativa ao vestibular. E a crase está lá porque esse elemento, complemento nominal de alternativa, regência nominal, complemento nominal, veio para frente da frase. Esse é o elemento virgular. Esse é o elemento que mata um, que está fora da ordem. E o trecho pode ser escrito haver uma alternativa, no lugar poderia ser não pode haver senão uma alternativa, claro, né? Não pode haver senão uma, é porque só pode haver uma. Momento mótil agora, né? Duas negações dando uma afirmação. Beleza? Fechou? Prova conteudística a full, baita teste. A minha perspectiva de desempenho dessa prova aqui, 19 e 20, né? Tá, isso é o que eu gostaria que tu fizesse. Provável 15 e 16. Aceitável mesmo assim, plantão, ok? Olha só, tu não fez 15, disse que tu não fez 15. Se tu fez menos que 15, tu tá ouvindo uma sirene tocando agora quando eu tô chegando na tua casa, porque é uma SAMU gramatical que tá precisando. Então, me chama. Aí, valeu. Sem exageros.